Alô, alô, você daí de casa, do Brasil, da Via Láctea, tudo bem? Tudo bem, Gabriela? E aí, Lígia Teixeira, tudo bem? E Gabi, como é que é o nome desse podcast? Maria Bonita. Como é? Maria Bonita. A mulher ainda não sabe falar isso. Rapaz, eu não como consigo assim? falar isso sem soar falso, viu? Mas como assim? É só... Tu não é nordestina, não? Eu sou, mas sei lá, Não, fica estranho. cara. Maria, meu irmão, como é que tu não sabe falar isso? não? Maria Bonita. E Gabi? E aí, me conta o que a gente tem pra hoje. Gabi, eu tô até um pouquinho envergonhada, sabe? Tô meio Sério? nervosa. Cara, pra Lígia ficar envergonhada, minha colega, o negócio é babado. Cara, porque a gente tem um convidado aqui que não é um convidado qualquer, sabe? Não é mesmo? Eu falo isso pra todo mundo, mas no caso dele é verdade. Falsa. O cara teve 65.144 votos, eleito deputado estadual, Gente, Duarte Júnior. arrasou, Olá, Duarte Júnior! É um prazer imenso estar aqui com vocês, Gabi, Lígia, já acompanho aí pelo Twitter, pelas redes sociais, fiquei muito honrado pelo convite, mandou lá pelo direct, rapidamente respondi para que a gente pudesse estar aqui presente e poder fazer parte desse projeto bem legal. Gostei já da arte, tá? Obrigada. Aí. Quem estiver só ouvindo, né, pode olhar a arte. Pode, tem Instagram, Twitter. Tá muito legal. Só. De muito bom gosto. Facebook Maria, também. a arte tá bonita. Tá começando mesmo, quero Obrigada. ver quando a gente começar aqui a conversa. Então, será que ele vai aguentar as perguntas? Será? Então... Antes eu queria perguntar uma coisa. Duarte, tem uma história que a gente ouve por aí de vez em quando, é uma expressão, na verdade, a duartilização da vida pública maranhense. Você já ouviu falar nessa expressão? Não, primeira vez, verdade. É mesmo? Primeira Pois vez. essa expressão está rolando duartilização da vida pública maranhense. Eu vou te explicar o que Como é é? a duartilização da vida pública, que é uma revolução também. A gente tem o político tradicional, aquele político que está lá, afiliado no partido, brigando para conseguir verba, para poder fazer a campanha, se eleger deputado, vinculado a um grupo tradicional. Uhum. E a gente tem a duartilização, que é o novo político, que é o cara independente, que está ali nas redes sociais e faz questão de ter um contato direto com o eleitor, sem a intermediação tradicional do partido público, dos grupos, das velhas oligarquias e tudo mais, etc, etc. Tem gente falando isso por aí de você, que você inventou aí um novo jeito de fazer política, que foi uma tendência das eleições. Fora do estado a gente viu uma série de novos políticos que se elegeram ali usando as redes sociais, mas poucos com a tua característica, com o modo como você construiu essa relação com o eleitor, de modo geral, modernizar né? mesmo. Então, campanha, estou até né? surpresa de você nunca ter ouvido isso. Não, de verdade. E assim, não vai, assim, eu sou muito emotivo, sabe? Uhum. Eu deposito muita emoção em tudo que eu faço. Eu acho que tudo que tu faz com amor, com carinho, com dedicação, as pessoas percebem que é verdade e sai melhor, sai bem feito. Se tu faz sem vontade, sem vibração, as coisas não saem da melhor forma. Então, eu confesso que quando tu fala isso, eu até me arrepio, fico realmente feliz, porque não é fácil. A gente sofre muito. Eu procuro não demonstrar minhas fraquezas, mas dói quando alguém fala mal, dói quando as pessoas são injustas em alguma crítica. E as redes sociais, a forma como eu uso as redes sociais, que não é de hoje, como eu uso quando estava como professor tão somente, como advogado, já era um diferencial. As pessoas já elogiavam e algumas criticavam. Uhum. Hoje eu vejo que muitos que criticavam estão fazendo igual, ou melhor, tentando fazer. Então eu fico muito feliz com esse reconhecimento e eu te confesso que eu busco ser diferente. Eu busco, a partir do momento que eu decidi disputar as eleições, eu busquei ao máximo ser diferente de todos os políticos, porque ninguém aguenta mais um político. Ou pelo menos a forma como estão fazendo política de forma genérica, né? De forma que é hoje como regra, infelizmente. Uhum, bacana. Deixa eu te falar aqui, eu acompanho o teu Instagram, né, Gabi? A gente acompanha o Instagram do Duarte Júnior. E aí quem olha o teu Instagram fica com a impressão de que você não dorme. Então eu tenho uma curiosidade. Amo. Eu queria saber como é que faz pra não dormir, Duarte? Como é que você organiza, sério mesmo, de verdade. Como é que você organiza a sua vida para dar conta de carreira, do corpo, da mente, do trabalho? Cumprir agenda. Profissional. Explica aí pra gente isso aí. Primeiramente eu durmo. Durmo pouco, mas eu durmo. Mas eu creio assim que eu durmo o suficiente para me fazer bem, né? Eu estava falando aqui agora nos bastidores contigo,
com vocês que eu sou verdadeiramente acelerado. As coisas muito paradas, muito devagar me fazem mal, até adoece. Então eu sou realmente acelerado. Eu acho que quando a gente acorda mais cedo, quando a gente dorme um pouquinho mais tarde, quando a gente se dedica um pouco mais para as nossas atribuições, seja para o lazer... Seja mais específico. Quantas horas você dorme por noite? Olha, uma média de 5 horas por dia, 4 horas e meia, dependendo máximo. do dia. É o máximo. Eu tô dormindo Nunca muito. na minha vida eu consegui um negócio desse, porque... Eu me acordo bem. Não, se eu não dormir de 8 a 10 horas, eu não funciono. Mas você toma alguma coisa pra dormir? Funciona, Toma um de jeito remedinho, um negocinho? Eu simplesmente durmo com um sono bem Um tranquilo. Rivotril, um negocinho? Não, durmo bem tranquilo. Não consigo. E assim, se for pra dormir 8 a 2 10. horas da manhã, 1h30 da manhã, eu simplesmente, tá na hora de dormir, vou lá, deito, durmo de primeira, não tenho dificuldade pra dormir. E assim, pra acordar também não. Coloco o relógio para despertar, eu dou um pulo da cama e começo a fazer minhas atribuições, mesmo porque eu me automotivo, né? Sim. Eu sou quase o meu próprio coach, né? De chegar assim, cara, se tu não levantar agora, tu vai perder um compromisso. Mas aí também tem que ter uma alimentação balanceada, A alimentação não bebe. É tranquilo e assim, Talvez comida... esse seja o nosso problema, que a gente bebe. Que a gente bebe? A gente bebe. Eu bebo pra dormir, inclusive, também. Não, Mas ó, por isso, aí a gente apaga, dorme a vida inteira e acabou. assim, tem que ter uma moderação em tudo, né? Tava conversando com um amigo meu agora numa viagem que eu fiz para São Paulo, e ele é evangélico, né? E na mesa outras pessoas bebiam. Aí o rapaz, tu não vai beber? Ele, não, sou servo do Senhor. E aí eu disse a ele, até o Senhor bebia, Jesus bebia, vinho. Bebia e oferecia, Então, graças a Deus. Não tá na bebida, Multiplicava, meu tá colega. no que tu bebe e Sim. como, né, você bebe, né? Então, eu acho que a gente tem que dosar, né, por exemplo, vinho, uma bebida que faz bem, com moderação. Inclusive, nós estamos bebendo aqui. Vamos fazer uma inveja pra Duarte, que tá só na Com água. a água aqui, né? Todo mundo tem que ser perto do microfone, o pessoal vê. A nossa. Mas é importante... a Vocês questão brindaram e da não beberam, não alimentação, adiantou falando nada. sério. A alimentação... tem que... Lígia é super atenciosa com isso. E a alimentação é fundamental, a gente moderar aí pra... Tá, a gente está falando de lazer, das horas vagas. E o que a gente também quer saber é o que é que tu lê nas horas vagas. Não, na verdade, eu só queria continuar. Direito do consumidor. Não muda de assunto, não, porque ele tá falando da Mas o alimentação. que tá acontecendo? Não, mas é porque essas coisas eu queria continuar a história, Gabi. Aqui, tá vendo? Não, porque você tá falando aí de alimentação balanceada, de conseguir deitar pra dormir, e eu queria continuar nesse tema. Você faz atividade física pra caramba, né? Lá de manhã a gente olha o teu Instagram, você tá lá na esteira e tudo mais. E aí com isso você conseguiu um corpo, né? Um corpite, assim, um negócio assim. Maravilhoso, os bíceps, os tríceps. O que rola um whey protein aí, além do exercício físico? Rapaz, como é que é isso? Assim, a questão da alimentação... Gente, vocês não estão vendo, mas a pessoa tá super vermelha. Não, mas assim, Sem graça. o segredo é a alimentação. Não tem nada que seja contra a lei. Mas nada, é o quê? tudo No natural. carbs? Não, eu Nada como de de- tudo. Ontem à noite, por exemplo... Você eu come tava- de tudo. Você come uma picanha gordurosa na churrascada, no Não, fogo mas de o problema chão. não é picanha gordurosa, porque é proteína e Tá, o gordura. arrozão lá, o Tá na arrozão vibe branco. dieta cetogênica. Ontem, ó, eu almocei, Sim. comi carne com gordura, boa. McDonald's. Não, foi Ah. no restaurante. Não, mas aí a minha pergunta é, come McDonald's? Não, McDonald's eu- Tá vendo? É isso, meu amigo. Tava perfeito demais isso aí. O night da vida eu já Sim, comi, vai lá. Claro, é um pouco mais natural, né, do que o Sim, com McDonald's certeza. bom. Mas tem whey protein ou não tem? Não, ovo, a picanha Sim, é sim. uma proteína, carne Proteína proteína. natural, né? Mas nada que seja tóxico aí, nada que... A gente pode sair. Pronto, aí não, você que quer falar de leitura, pode falar. Eu não me interesso por isso aí, não. Não, pode falar aí. Você que é cultura. Amiga que te conhece, que te compra. Pois quero saber nas tuas horas vagas o que é que tu lês além de direito do consumidor. Olha, eu gosto de uma leitura assim mais focada na questão política, né? Por exemplo, obras como de Bourdieu, obras como até o Marx, né? São obras que clássico. algumas pessoas pensam assim, rapaz, ele não
não faz nenhuma leitura desse tipo, é só cuidar do corpo. Não é assim. Não, tenho certeza que não é assim. Sou formado em Direito, tenho mestrado pela UFMA em Políticas Públicas. E Você ainda é professor do Unicelma? Professor universitário, me licenciei agora para disputar as eleições, mas semestre que vem já estou retornando à sala de aula. Pela primeira vez parei por causa das eleições. Realmente a eleição teve muita dedicação. Perdi 7 quilos porque minha campanha foi de correria mesmo, caminhada, panfletagem de sinal. Teve muita doação física, emocional, em todos os sentidos, por isso que graças a Deus deu certo. Então, tem conteúdo também, né? Vou voltar para a sala de aula. Não, tem conteúdo. Tem muito conteúdo. Dá para perceber. Não é só, como Lídia falou, né? Fica a ideia dela, não é só um corpo bonito. Não é só um corpo, tem muito glamour também. Duarte, ainda nesse negócio de leitura aí, a gente vê muito você estava lá naquela... Como é o nome da feira lá que tá rolando em São Paulo? Lá? Feira não, é Comic Con, né? Não entendo dessas coisas. Muito interessante. Legal, Conhece? Você curtiu? Já ouviu falar? Já, com certeza. Fantástico. Não. Eu fui para uma reunião da RAPS e da LEMA, que são instituições que pensam que a política deve ser ocupada por agentes técnicos. Eu faço parte da RAPS depois de uma seleção de mais de 1.200 pessoas no Brasil todo. Fiquei entre os 20 que receberam bolsa para receber uma orientação, uma capacitação sobre ciência política, sobre políticas públicas. Fazem parte da mesma turma que eu, o Luiz Flávio Gomes, o João Campos, que é filho do Eduardo Campos, o Marcelo Caleiro e muitos outros, né? Mas no intervalo dessa agenda aí, dessa reunião, tive ali um espaço ali de meio-dia e fui para a Comic Con. Então, nessa vibe de vida fora da vida pública, no que tu faz de lazer, o que tu anda lendo? Além de direito do consumidor. Tu estava falando essa questão de além do direito do consumidor, me chamou a atenção, porque chegou uma época da minha vida em que eu estava lendo muito direito do consumidor. Na época de faculdade. Estava ali no 4º período, 5º período, ainda não tinha não tinha cursado a cadeira ainda e já estava assim, decidido a estudar interesses difusos, coletivos, e comecei a ler todos os livros que apareciam sobre direito do consumidor e me dava um desespero, porque eu falei assim, meu Deus, por que eu estou lendo tanto direito do consumidor? Li, é claro, outras matérias, constitucional, civil, dou aula, inclusive de direito civil, ética, profissional, etc. E aí eu parei para pensar assim, rapaz, eu quero ser conhecido como o cara do direito do consumidor. E continuei lendo. Bateu um desespero porque eu pensava assim, rapaz, não vai dar certo. Respirava fundo e continuava. Até que um dia o governador me chamou para ser presidente do PROCON, mesmo sem filiação partidária, sem ser filho de nenhum político e nada. Aí eu parei e lembrei dessa época que eu falei assim, poxa, valeu a pena ter sido convocado por ele pelo trabalho que eu já desenvolvi no direito do consumidor. Agora, claro que eu não leio só direito do consumidor, mas leio também outras matérias, ou outras áreas, outras disciplinas. Nesse momento, eu esqueci o nome do autor, mas eu estou lendo um livro que fala sobre comunicação, que fala sobre a questão da opinião pública, né? Como você formar a opinião, como você lidar com a opinião pública, né? Tem muito a ver com o que tu tá vivendo agora. Que tem muito a ver com o que eu estou vivendo, foi inclusive um presente que eu ganhei. Mas também faço leituras mais propedêuticas, como Marx, Bourdieu, Engels, que são leituras que eu tive muito durante o meu mestrado na UFMA em Políticas Públicas. Não tem nenhuma leitura aí de besterol, um quadrinho? Rapaz, não tá dando não dá tempo, não tá dando tempo de ler assim, quadrinhos, mas eu gosto muito de quadrinhos da Marvel, mas exatamente, não tá dando mais tempo. É exatamente sobre isso. Por que Marvel em vez de DC? Porque a Marvel, ela é muito mais... Porque tem o Capitão América. Mas se tu analisar, se vocês assistirem os filmes da DC e da Marvel, a Marvel é muito mais humana. A DC, Lee, né? ela é muito assim, muito extremo, né? O super-homem, aquela coisa muito fora da nossa realidade.
cada herói, cada personagem ali do Stan Lee, ele lida muito com a realidade. Ele tem doença, ele tem um problema, ele tem uma frustração humanos, amorosa, né? Ele tem problemas do tipo, ele está muito entregue a defender eu ia falar defender o consumidor. Ele está muito ali ligado a defender o cidadão, o ser humano, que ele acaba deixando de dar atenção para a vida pessoal, acaba deixando de ter certas coisas que uma pessoa, entre aspas, normal teria, e tem a consequência. A namorada não compreende, a avó não compreende, alguém não vai compreender, ou alguém vai se frustrar. Mas aí tu te identificas muito com o Capitão América, obviamente, quem te conhece sabe. De onde que surgiu essa identificação com o Capitão América? Rapaz, o que tem nele que te interessa, ou que te faz sentir próximo dele? Que relação é essa com o Capitão América? Lígia, isso não é fake, isso é real. Eu trabalho com todo mundo da minha equipe, as pessoas que trabalham comigo, eu coloco na cabeça e no coração de cada uma delas, de forma bem natural, que nós somos os verdadeiros heróis do mundo moderno. Eu penso assim, eu prefiro pensar assim, porque se assim eu não pensar eu vou me frustrar. Não é normal a gente se doar tanto em prol do público, em prol do social, e ter tanto retorno que nem sempre é bom, é positivo. As pessoas, elas julgam, elas criticam, elas falam mal, e mal sabem elas que você está fazendo tudo isso por elas. Por que eu me expus tanto? Por que eu fiz tudo isso? Para que hoje o consumidor maranhense fosse respeitado. Se hoje tem um PROCON que é respeitado, é porque lá atrás teve muito sacrifício. Eu bati de frente com muita gente, seja na política, seja na iniciativa privada. A gente consegue ver isso. Inclusive foi uma questão do podcast passado que a gente falou que o consumidor, ele tem muito mais poder hoje de reclamar do mau atendimento, com certeza, de não receber o serviço pelo qual ele está pagando. Desde as coisas mais simples, como num bar, uma bebida que veio quente ou um gelo que não veio, alguma coisa, como um plano de saúde que o cidadão está ali entre a vida e a morte. Então eu me identifico muito realmente com o personagem de Capitão América, porque eu vejo que ele é um personagem que tem um foco em proteger as pessoas, e ele se sacrifica muito pelos outros, pelos amigos, pelos outros heróis, um senso de proteção muito grande, de sacrifício, e eu sempre fui assim. Talvez pela minha criação, eu sou o único filho homem e tenho 3 irmãs mulheres, e meus pais sempre me ensinaram a proteger minhas mulheres, as mulheres da minha vida, as minhas irmãs, a cuidar delas, a respeitar elas. Dentro de casa, fazer os trabalhos domésticos, porque aquilo ali não é coisa de mulher, aquilo ali é coisa de um ser humano que tem consciência. Então eu limpava o chão, eu lavava a louça, eu protegia as minhas irmãs. Tá. Então já que você está falando nisso, está falando da tua vida. Exatamente, eu ia fazer essa pergunta. Ok, eu deixo você fazer. Desculpa, porque eu tenho uma curiosidade, porque a gente ouve algumas pessoas dizendo que você começou a sua vida profissional vendendo chip de celular. Sim. E você tinha umas técnicas de vendas e tal, é verdade isso? Sim, tinha as técnicas de venda, não pretendo fazê-las aqui. Eu já estou sabendo para onde vai essa pergunta, mas eram técnicas muito ousadas. Eu comecei de muito baixo, eu tive que fazer muita coisa nessa vida, mas sempre coisas corretas, listas. Como, por exemplo, eu já vendi chocolate na Expoema, eu já vendi chip na Rua Grande, já vendi celular no Paraíba da Rua Grande, que ficava ao lado da C&A. E falando mais de forma pormenorizada sobre isso, o objetivo era trocar chip. A meta era trocar 15 chips por dia. Ao invés de trocar 15, eu trocava uma média de 80, 100 chips por dia. Sério? Porque eu não aguentava ficar parado. Então, essa adrenalina de hoje não é de hoje. Eu sempre fui assim, minha forma de viver. Se eu não tiver acelerado, sim, e um acelerado com qualidade, para mim não tá legal. E eu sempre buscava trocar chips. Em uma semana, chamando aquela atenção, em menos de um mês, na verdade, eu fui chamado para trabalhar numa loja. Minha concorrência era simplesmente a Gabriela, onde tinha num quiosque 4 vendedores. Ou eu fazia algo a mais, ou eu não ia vender. Que algo a mais era esse? O algo a mais era imitações. Eu subia na cadeira, imitava Silvio Santos, batia palma. Você imitava o Silvio Santos, né? Imitava, mas pelo amor de Deus! Eu vou mandar um áudio depois pra vocês inserirem aqui, porque eu fico um pouco tímido, mas era uma coisa. Eu vendi um celular chamado Aiko, de R$69. Gente, mas tu não tinha timidez pra Rua Grande inteira, vai ter agora pra cá. Mas é a necessidade, Gabriel. Eu ouvi falar em necessidade, a necessidade faz talentos.
Então, imitava o Silvio Santos, chamava Aico, é bom, é 69, 69 reais e tudo mais, aí chamava o povo lá e vendia. E aí muito. tu acha que a tua... Foi o que mais vendia celular, né? O primeiro lugar, enquanto eu estive lá, foi o primeiro lugar. E aí tu acha que a tua Nada beleza a ver com movimentação. ajudou Hã? pra que tu vendesse todos esses chips? Não entendi. Porque, obviamente, você é um cara bonito. Muito obrigado. De nada. E você acha que você ajudou isso pra você vender os chips? Rapaz, a beleza ela abre portas, mas ela não as mantém abertas, né? E tu achas que ela ajudou pra tu ganhar a eleição? Eu não sei, tu votou em mim? Não. Então talvez não, né? Não foi a beleza, não foi o conteúdo, então a beleza não ajudou. Mas Será que não? Tu foi um dos deputados mais votados. olha, sinceramente, eu acho que a votação foi por causa do trabalho, de verdade. Mas tu acha que a estética não tem algo que influencia isso? Acho que sim, né? A gente, por exemplo, eu que sou designer gráfico, eu sei que a estética ela é fundamental para que você não só convença, mas que você comunique. Porque também, vamos dar um exemplo prático. Teve uma enquete Que você aí, que foi uma comunique. das enquetes campeãs aí de votação no A estética ela é Instagram, muito importante pra que comunicação. foi a questão da cor da camisa que você ia usar. Isso gerou um frenesi, não foi, Gabi? Inclusive eu tô usando a cor, tá Frenesi, vendo? Eu tô com tá a camisa usando, azul aqui. verdade. Inclusive, a gente recebendo em Mas grupos foi de um WhatsApp. frenesi absoluto isso aí. exatamente. Muita gente criticou também. Mas muita gente falando sobre, E né? mais Um gente ainda burburinho. votou, que foi interessante. sim. Mas olha, a rede social, eu fico até um pouco constrangido de falar porque vocês são da área da comunicação. Eu não sou um profissional na área, eu sou apenas um curioso. Mas as redes sociais, ela não é um local ali para tu depositar conteúdo. Rede social é interação. Interação e mais do que interagir tão somente, é você ouvir o teu público, ouvir as pessoas que te seguem. Sim. A escolha da cor da camisa foi uma forma das pessoas opinarem e de eu mostrar para elas que eu estarei atento àquilo que elas falarem. Mesmo porque no exercício do meu mandato, quando eu for votar um projeto, eu vou ouvir as pessoas. Por exemplo, vou fazer a proposição de uma CPI. Antes de propor a CPI, eu vou perguntar nas redes sociais, você é a favor ou contra? Para que eu veja realmente se de fato eu estou servindo ao interesse das pessoas. E a cor da camisa ela foi só um detalhe que acabou dando certo. Escolhi a cor azul, porque as pessoas falaram que ia ser azul, deu sorte e estou usando até hoje. É, né? Mas como eu estava perguntando, Gabi, Enrolada, Lígia. mas como eu disse, a beleza... Volta secreta, tô brincando. Foi, tá vendo? Viu? Papum. Volta Mas secreta. a beleza ela abre portas, mas como eu disse, não mantém, Não mantém as abertas. portas abertas. De fato. E assim, Falando em abrir portas, não adianta nada, né? A pessoa, né, olhar pra você, sorrir, mas tem que ter um conteúdo de conhecimento. Como Então, eu disse, só pra fechar a pergunta dela, Sim. foi o trabalho. Eu atribuo o trabalho. Ok. As pessoas reconheceram, Não é aprovaram só, o não é trabalho só de um corpinho gestão. bonito. A gente entendeu. Pronto. Brincadeira. Vai, Lígia. não, Joga porque você teu falou em jeito. portas abertas aqui, eu me lembrei também do Duarte na minha casa. E eu tenho uma curiosidade. Foi legal? Você gostou da experiência? Foi legal, muito A bom. Duarte, assim, sinceramente, você foi na casa de pessoas desconhecidas que iam Totalmente lá desconhecido. e diziam, eu quero que você venha me visitar. E eu vi que você comeu a beça, você perdeu 7 quilos na campanha, Perdi 7 mas você comeu pra caramba Muito. também. É porque eu caminhava muito mais do que corria. A minha campanha chegou na reta final, na última semana, Sim. eu estava perdendo tanto peso que eu tinha perdido 3 quilos de massa magra, porque já não tinha mais massa gorda para perder. E eu estava começando a ter uma espécie de espasmo e assim, meu corpo já não estava vivendo uma cãibra. Eu tinha hora que eu fazia caminhada, eu ia para uma reunião onde eu estava sentado e não conseguia levantar. E tudo isso eu lembro com muito... Além eu do faço estresse, questão, né, claro, que e eu faço questão de não esquecer porque isso vai fazer diferença no meu dia a dia. Tá aqui hoje com vocês no ar-condicionado é muito confortável, mas eu tenho que lembrar daquelas pessoas que me fizeram estar aqui com vocês. Para respeitar vocês enquanto comunicadoras, respeitar o programa de vocês, respeitar um radialista da rádio comunitária do município mais longínquo. Você que quer vai falar lá comigo. conversar também, claro. né? É um prazer ir poder apresentar meu trabalho, poder me comunicar com as pessoas. E nesse Duarte na sua casa, que foi uma ideia que eu tive, porque eu não tinha um prefeito me apoiando, não tinha um vereador me apoiando. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu tenho que entrar nos bairros, eu vou botar nas redes sociais, me chama para a tua casa que eu vou. Tinha reunião que dava 20 pessoas, 30, 50 pessoas. Tinha reunião que dava 2 pessoas.
Tinha reunião que a pessoa ficava constrangida quando via que eu tava lá e só tava ela e o marido dela. Ela chamava os vizinhos, puxava, eu vi o constrangimento, vem cá, eu puxava a pessoa à força pra estar lá me ouvindo. E aí era hora que tu pensasse, meu Deus, eu vou perder essa eleição, mas já que eu tô aqui, vou dar o meu melhor. E a mesma forma que eu falava para 2 pessoas, era que eu falava para 50 pessoas. Entendi. Você não encontrou nenhuma situação, digamos assim, diferente nessas visitas assim? Que eu vi que te ofereceram muita comida. Te ofereceram algo além de comida nessas visitas? Não. Porque você imagina, do lado da minha casa. O que aconteceu foi o seguinte. Tem tudo isso, né? Aquele Você vai me visitar na minha casa, eu vou aproveitar. Presencialmente não, mas já aconteceu. Olha, a situação realmente cabulosa. Até pro programa aqui, né, o pessoal que tá ouvindo vê que realmente eu não vou ser sem graça, mas ó, sendo 100% verdadeiro que eu sou sempre. Presencialmente não aconteceu, mas já aconteceu da moça me chamar lá na casa dela, de fazer reunião, família, todo mundo, marido, e depois que eu saí, mandar direct com propostas. Ah, sim. Já aconteceu. Natural. E aí eu ficava, meu Deus, aquela moça que tava com o marido lá. Sim. E meu Deus, que coisa, né? Vai ver que foto, coisas assim das mais... Nudes. Das mais assim, engraçadas, né? Pra não... Enfim, mas recebi, pronto. Mas para não dizer que a gente não falou de política, né? Tô satisfeita com a resposta. Tá satisfeita, Lígia. Então, eu sabia que eu estava esperando eu falar algo desse tipo. Claro que ela estava esperando. Quem conhece Lígia eu vou sabe. falar aqui, ó, em respeito ao programa de vocês, em primeira mão, eu vou continuar com esse projeto. Pela primeira vez na história desse país, vai ter o deputado em sua casa. Já imaginou? Deputado em sua casa. Então não vai ser só durante campanha. Ladies, preparem seus lingeries. Eu, inclusive, já vou agendar aqui contigo. Pode andar, a gente vai lá. A partir de fevereiro, vou começar com um deputado em sua casa. Muito legal. Você vai receber um deputado em sua casa para falar das demandas, para conversar, para Mas sabe que, falando sério, você vem do direito do consumidor e a gente às vezes vê o consumo muito pelo lado do capitalismo, mas direito ao consumo tem a ver com cidadania, né? Com respeitar os direitos do cidadão. Você é muito ligado nessa agenda de cidadania, né? Então, assim, você vai lá para a Assembleia com o peso da sua votação extraordinária, mas com um mote muito importante que é o do direito do consumidor. Para além disso, você tem algumas... Eu estou vendo que você está conversando com um monte de gente, está visitando um monte de gente, conversando com gente do povo, com senadores, com prefeitos, enfim, você está conversando com todo mundo. Sim. Você já tem mais ou menos formatada o que você vai fazer em termos de projetos de lei para além da questão do consumidor? Te chama a atenção algum tema específico que você gostaria de discutir inicialmente no início do seu mandato? Além do direito do consumidor, dos meus desafios indo para a Assembleia, exercendo o mandato como deputado estadual, é ir além do direito do consumidor, mostrar que é como aquele cantor, né? Que vai além de uma música de sucesso, aquela música que fez o sucesso no verão passado. Então, eu sou mestre em políticas públicas, eu sou advogado, sou um jurista, eu tenho um compromisso que vai além da defesa do direito do consumidor. Uma das propostas que surgiu na campanha, surgiu ouvindo as pessoas em Duartes, em sua casa, por exemplo, foi a defesa do direito dos animais. Eu não esperava tanto apreço das pessoas com essa causa. Na verdade, eu até esperava crítica quando eu apresentei a proposta do direito dos animais. Apresentei porque era algo que eu sentia vontade e houve uma repercussão muito positiva. Questões relacionadas à educação, a gente precisa garantir um processo de ensino-aprendizagem atualizado, modernizado, mais adequado. A gente vê a mercantilização do ensino, a gente percebe que a política brasileira está muito mais focada na escola ter ou não partido, mas não se preocupa se tem professor, ou se o professor tem capacidade técnica, ou se o professor tem material adequado. Se discute partido ou sem partido, mas não discute questões primárias como essas, que são questões essenciais. Tem caso que eu fiz um estudo em São Paulo agora esse final de semana, de uma professora da educação básica, que ela tinha um problema na oratória dela. Ela era quase como Cebolinha. Ela trocava o L pelo R. Todos aqueles alunos, 30 alunos, aprenderam errado, falavam errado, pronunciavam errado. Nada contra, a professora tem um problema, precisa ser tratado, mas não é justo que anualmente 30 seres humanos paguem por isso.
Então a gente precisa cuidar dessas crianças, a gente precisa da educação adequada a elas. Mas será que lá na Câmara cuidar Federal... da professora também, Claro, né? com certeza, para que ela possa desempenhar essa profissão de uma forma adequada e não prejudicando aquelas crianças. É como eu costumo E dizer... saber que apesar da deficiência, ela pode ajudar 30 crianças. Exatamente. Usando de técnicas e ou com em ajuda outra turma adequada, de uma outra forma. Mas sabe por que isso acontece? Porque não se dá atenção para aquela professora. Talvez o diretor daquela escola, o secretário municipal de saúde daquele município não saiba que ali tem aquela professora, porque ele está preocupado em fazer pronunciamento que repercute e que ganha likes nas redes sociais. Também, né? Se é partido A ou partido B, se tem partido ou não naquela escola. Então, questões como essa a gente tem que fiscalizar. Tem que combater de forma independente, de forma técnica, a gente tem que priorizar o ensino fundamental, tem que priorizar a educação em nosso país, nosso estado, na nossa cidade. E você acha que seus colegas deputados vão se interessar por essa agenda? Como é que você vai fazer para chamar a atenção? Você vai subir no telhado da Assembleia se como for você necessário, subiu no telhado do Viva? Se for necessário, para garantir que o interesse público seja respeitado, eu vou subir, mas com certeza. E vou subir, ainda vou te ligar para tu fazer cobertura ali. Essa eu quero ver. Essa eu quero ver. E eu vou te falar, sabia que uma das estratégias que poucos sabem fazer e eu faço muito bem é essa? Porque quando eu subo no telhado do Viva, é para mostrar para aquelas pessoas que naquela área histórica de proteção históricos e pelo IPHAN, que ninguém olhava e a gente olhou, hoje tem um órgão que atende 2.500 pessoas por dia, sem que elas esperem do lado de fora, assim como era na Praia Grande. As pessoas precisam saber. É como direitos. Muitas pessoas têm direitos, todos nós temos, na verdade, mas poucos sabem que podem usufruir desses direitos. Eu vou usar os veículos de comunicação para defender o cidadão. Se tiver que subir no telhado da Assembleia, eu vou subir para que as pessoas saibam o que está sendo discutido ali. Ninguém, Lídia, faz nada errado no escuro. As pessoas, quando estão às claras, quando há transparência, ninguém é corrupto. O corrupto, ele é como se fosse um vírus que se propaga na clandestinidade. Então, o que eu puder fazer para chamar atenção para a Assembleia, para os projetos que ali estão sendo debatidos, eu vou fazer em prol do interesse Eu acho público. que esse é um pensamento muito do que tu vem fazendo na tua carreira pública, né? Sim. E a minha pergunta é se tu imaginava, como presidente do PROCON e do Viva, se tu imaginava ser político. Não. Verdadeiramente não. Eu entrei no PROCON sem imaginar que eu ia completar um ano. Pelas operações que eu fiz de combate ao preço abusivo no combustível, no meu segundo mês, se vocês pararem para ter a noção do cara entrar num órgão sem ser político, sem ter um padrinho político, fui convidado, claro, pelo governador diretamente, já é uma moral, mas tem responsabilidade. Mas não tinha ninguém que pudesse te segurar ali se algo desse errado. No meu segundo mês, em fevereiro de 2015, eu entrei com uma ação em face a 244 postos de combustíveis. A gente reduziu, foi 50 centavos cartel poderosíssimo, no litro do combustível. Poderosíssimo, no litro. Poderosíssimo. Então nós conseguimos reduzir esse valor. Eu não esperava sequer completar um ano. As pessoas não acreditavam que eu ia completar um ano no PROCON. Completei porque o governador percebeu a importância desse serviço utilizado em prol das pessoas. E é esse o objetivo dele. E me permitiu continuar trabalhando. Ele também recebeu muita pressão. E eu vi que você o PROCON chegou a acionar órgãos do próprio governo para cumprir. Com certeza, a própria CAEMA. Não foi uma, foram várias vezes. Multamos a CAEMA. Fiscalizamos a CAEMA. Coragem, né? Precisa ser feito. Gera uma antipatia, Lígia e Gabi. Dentro do próprio governo. As pessoas falam, esse menino, meu irmão, a gente precisa fiscalizar. Respeite a lei é para todos, aqui é para quem está do lado de fora e para quem está dentro também. Principalmente. Ou você cumpre ou você cumpre. A lei não se discute, a lei é feita para ser cumprida. Infelizmente, a gente paga um preço de ser antipatizado por alguns, mas graças a Deus, a maioria, as eleições mostraram que a maioria estava satisfeita. E eu não esperava. O Viva, por exemplo, Viva era um caos administrativo. Eram 5 unidades que atendiam mal as pessoas. Hoje são 52 unidades. Nós saímos de 5 para 52 e reduzimos os gastos em 40%. Em 3 anos. Hoje tem Viva que não custa nada para o Estado, como Viva do Golden Shopping, por exemplo, Viva do Shopping Passeio no Quatraque, no Shopping Tocantins. Não custa nada para o Estado por quê? Como é que é a Fruto gestão? de parceria público-privada. Por exemplo, o Viva no Tocantins Shopping, lá em Imperatriz, não custa absolutamente nada. Eu conversei com o empresário e tornei ele um empreendedor. O que é empreendedor? Tu me dá tudo. Casa, comida, roupa lavada. De forma mais técnica, tu me dá limpeza, segurança, toda a estrutura, mobília, energia elétrica, tudo. E eu coloco Viva. E ele pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Circulação de pessoas. Aquelas pessoas, 1.000 pessoas vão visitar o teu shopping por dia e não iriam se o Viva não estivesse aqui. Aí ele fala, é verdade.
Então, vale a pena para o empreendedor ter um Viva dentro do seu shopping para que ele possa circular riqueza. Então, não pensava em ser candidato. O governador me convidou para ser candidato em setembro de 2017, ou seja, no ano anterior, ano passado, para ser mais exato. Eu conversei com ele e falei assim: governador, nunca pensei nisso, o senhor tem certeza? Ele: rapaz, por que tu não quer? Eu disse a ele: governador, porque eu não quero ser visto como corrupto, como político, como bandido. Aí ele riu e falou assim: tu acha que eu sou? Eu não, o senhor é diferente. Ele: por que eu sou diferente? E aí falou assim para mim: Duarte, faz o seguinte, leia Martin Luther King. Quando os bons se calam, os maus governam. O problema não está no senso dos bons, está no barulho que os maus fazem. E aí eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, e morrendo de medo. Né? E eu morrendo de medo. Maravilhoso. Morrendo de medo. Pensei, e em dezembro a gente se reuniu. E eu falei: governador, ainda estou com medo, estou preocupado. Aí ele disse: Duarte, ninguém decide nada em dezembro. Vem Natal, vem Réveillon, ninguém decide nada. Conversa com a tua família e depois a gente conversa. No dia 29 de dezembro, a gente inaugurou, reformamos o terminal de integração do São Cristóvão, fizemos a inauguração. No final da inauguração, um jornalista foi entrevistar ele e ele solta: Duarte vai ser o meu candidato a deputado estadual. Eu olhei para ele assim, não sabia se ria, se chorava. Conversei com toda a equipe e falei assim: gente, eu vou sair. Uai, mas não tinha tempo? Tinha né? tempo. Não tinha tempo para pensar. Para pensar. E eu fiquei: cadê o tempo? Né? Depois eu mandei mensagem para ele e falei assim: Duarte, faz o seguinte, tu tá muito preocupado? Pensa. Mas a decisão já estava tomada. Aí eu parei e refleti: gente, se eu sair agora em abril, eu tenho uma chance de ganhar essas eleições e continuar com o trabalho que está sendo feito no Procon do Vivo. Que continuidade é essa? Manter a equipe séria, técnica, que está lá servindo bem as pessoas. Aquelas pessoas lá merecem todo o nosso respeito. São servidores que amam o que fazem tudo muito bem feito. Hoje tu não vê um defeito no Vivo e no Procon. São órgãos de atendimento, não são órgãos que tu pode fechar a porta. São órgãos que atendem pessoas todos os dias e o órgão funciona muito bem. Pois é, Duarte, então... E aí quando eu fui lá, decidi resumindo, a história candidato, deu certo, você foi candidato, você se elegeu, você só ficou atrás da Detinha, esposa do Josimar de Maranhãozinho, que ganhou a eleição, a gente sabe como, e da nossa amiga lá, ex-esposa do prefeito de Caxias, doutora Cleide Coutinho, que a gente também sabe qual é o método para se eleger. Mais de 65 mil votos. E eu me lembro que no dia seguinte à eleição, o debate era, atenção classe política, porque agora o Duarte vai responder pra gente aí, atenção você aí da classe política. É prefeito em 2020 ou é governador em 2022, o projeto? Olha, o projeto agora verdadeiramente chegar lá na Assembleia, fazer um trabalho sério, correto, que honre essas vidas, porque eu não conto como votos. São 65.144 seres humanos que saíram da sua casa num domingo, levaram seus filhos para botar o meu número lá. Crianças hoje param e olham e dizem que votaram em mim, que viram minha foto. Isso é surreal. Então, o que eu mais quero, meu objetivo real é resgatar a confiança das pessoas na política e nos políticos. Mostrar que quem não fez, ele que é o problema. O problema não está na política, está naqueles que tiveram oportunidade de fazer e nada fizeram para honrar a confiança das pessoas. Então, eu quero honrar a confiança das pessoas. Mas você, pera lá. A gente tem aí uma sociedade inteira debatendo, falando, perguntando. Nós, nos nossos grupos de WhatsApp, e na boa, assim, não é possível que existe uma demanda que é super proativo e provavelmente deve planejar, deve ter técnicas de proatividade, métodos de proatividade. Não, eu pelo menos sei. Ela já vai dizer que se eu me encantar, ela volta em mim dessa vez, tá vendo? Tô esperando ela. Não, eu não falei isso. Não falei isso. Mas enfim, eu mesmo tenho métodos de proatividade, etc. E sei que o planejamento existe. Sim. Metas e planos existem. Então, assim, não tem nenhuma meta para 2020? Não, como eu disse, não existe 2020 sem 2019 bem feito. Minha meta é fazer um mandato que as pessoas nunca viram. Semana que vem eu vou anunciar algo nas minhas redes sociais que nenhum deputado no Maranhão fez. Vai ser algo realmente positivo. Preciso só fechar esse planejamento para poder anunciar para vocês. Mas 2020 é logo ali, 2024 também. Mas eu fico muito feliz com o cogitar do nome. Sim, só se fala nisso. Você sabe fico disso. realmente verdadeiramente feliz com essa possibilidade. Sim, com certeza. É um reconhecimento ao trabalho, as pessoas não cogitariam qualquer nome, uma pessoa que não tivesse capacidade. Claro. Reconhece a gestão que a gente fez no Viva, no Procon, que são órgãos que existem há 30 anos e agora verdadeiramente funcionam. Então fico realmente grato
E não importa onde eu esteja, se é no legislativo, no executivo, eu vou dar o meu melhor e as pessoas vão ter a mesma percepção que hoje tem no PROCON. Ah, hoje o PROCON funciona? Vai ser percepção de onde eu estiver. Então, esperemos aí Muito bem, 2019. Eduardo fala, a gente fica com vontade de aplaudir. Não é? Mas Bota aí. Na Eduardo, edição. vamos encerrar aqui Então, fazendo a gente- lambi-lambi. exatamente, Sabe como é que vai funciona o encerrar. lambi-lambi? Exato. Lambi-lambi. Eu vou, Lambi-lambi é eu vou assim, a gente faz uma pergunta jogar uma direta. pergunta e tu vai me responder também com uma pergunta. Não. Resposta direta. Resposta direta. Não Resposta vale direta. pensar muito. Isso é o lambi-lambi. Isso. Bora lá. Um ping-pong, um bate-bola. Ping-pong, bate-bola. Sempre sim. Um filme. Como tá Vingadores, Guerra Infinita. Uma música. Uma música. Rapaz, esse negócio de lambi-lambi é bem rápido mesmo, né? Pra hoje, uma música pra hoje. Rapaz, Hoje gostou. aqui tem uma música nova do Maroon 5 que eu esqueci o nome agora, meu pai. Maroon 5. Nova? É nova, é recente, é uma nova do Maroon 5. Amigo. Então não é uma música. Girls. Girls. É boa, essa música é boa. Um ídolo. O ídolo internacional ou nacionalmente? Você escolhe. Olha, tem vários ídolos. O meu pai, uma inspiração. Como é o nome do teu pai? Meu pai. Se vocês soubessem desde o início, vocês já tinham feito muita piada com isso. Meu nome é Duarte Júnior, né? Sim. Mas na verdade tem um primeiro nome, Ildelis. Mas Eu a gente sei. sabe, só que nós somos pessoas boas. Muito obrigado. O nome do meu pai é Ildelis Silva Duarte. Muito O meu é bem. Ildelis Duarte Júnior, o ídolo do meu pai. Ok. Odeio quando? Odeio quando não compreende aquilo que está visível aos olhos, né? Realmente tem pessoas que não querem compreender, não querem entender. Ou seja, gente burra. Adoro Gente quando... boa, adoro quando as pessoas... Não vou te deixar explicar isso. Obrigado. Tem que ser lambi-lambi, né? Adoro quando as coisas saem da forma como a gente planeja. Ótimo. Balada sertaneja ou rave? Sertanejo, Comédia romântica ou terror? comédia romântica. Ó. Loira, ruiva ou morena? As três, depende do caráter, né? É porque não adianta ser... moço. É sério. Este Olha, homem eu já moço. conheci loiras que são malas, já conheci morenas que também são ruivas, mas conheci também loiras, morenas, ruivas, de todos os tipos Mas é que são... político mesmo. É sério. Não é? Gente, Um monte, Martim da Vila gente. falava isso e Sim. ninguém falava nada dele. Todas as cores. Claro, e ele tá certo. Eu não sabia disso naquela época, era bem novo, mas hoje, que eu já tenho um pouco mais de idade... De experiência. Claro, mas isso é detalhe, isso é um detalhe, verdadeiramente é um detalhe. Estou falando olhando nos olhos de vocês. Tá, é verdade. A Lígia tá vendo aqui nos meus olhos que é verdade. Tá aqui, frente Escapou a frente, bem, viu? falando. Duarte. Político, nasceu pra isso. Duarte, Oi. muito obrigada por topar vir aqui conversar Obrigada, com a Mas gente. já tinha assustado, você queria mais. Foi Eu que ótimo. Eu agradeço. queria te dizer que você tem uma... Você sabe disso. Você tem uma função árdua a partir de fevereiro de 2019, que é representar o povo do Maranhão numa casa como a Assembleia Legislativa, em que você não vai ter o poder da caneta do Executivo de decidir e executar como você gosta de fazer. Você vai ter que negociar, vai ter que sentar com colegas que nem sempre serão, digamos assim, éticos e honrados, do mesmo jeito que eu tenho certeza que você vai se comportar. E eu, como maranhense que sou, só tenho a desejar o melhor desempenho. Que você Exatamente, eu desempenhe também. a tua atividade Sorte, parlamentar como você Bom desempenhou a trabalho, presidência eu do acho PROCON. que quem trabalha com honestidade, com seriedade, não precisa muito de sorte. Então, eu tenho certeza que tu vai fazer o bom trabalho que tu estava fazendo no PROCON e no Viva e vai continuar nessa vida. Vou me esforçar muito, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito A gente também, obrigado. muito obrigada por ter aceitado. Vocês são participar do verdadeiramente nosso lindas. obrigada. Deve ser a Maria Linda. Linda, olha aí. A Vamos conversa, mudar, né? Vamos mudar. a conversa muito boa, gostei da oportunidade de estar aqui. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Sempre que chamar, estarei aqui. E o que tu falou, Lídia, agradeço pela vibração positiva, pelo conselho, me fez lembrar algo que eu odeio ainda mais do que eu falei, pessoas que não têm palavra. E a vida a gente tem que ter palavra, a gente tem que olhar nos olhos e quando eu falar eu estou com você, eu estou com você. Ou não tem porquê, pode levar a pressão que for, seja de onde vier a pressão. A gente tem que ter lado, a gente tem que ter caráter e é isso que vocês podem esperar de mim lá na Assembleia. Vou enfrentar os temas que for necessário
E podem ter certeza, não importa onde nós estejamos, pode ter certeza que lá eu vou estar lutando com ética, com coração, com vibração, e quero muito continuar mantendo contato com vocês, para que vocês de fato tenham acesso e se sintam representados pelas minhas ações. Muito obrigado. E aí agora Valeu, a gente espera Duarte lá no telhado da Assembleia, né? Porque eu não espero menos do que isso, pelo amor de Deus. Valeu, Duarte. Valeu, Tchau. Duarte. Tchau. Gabi Moreira, depois da gente respirar desse primeiro bloco com Duarte Júnior, vamos começar o nosso segundo bloco. Vamos lá, amiga. Indico ou não indico? Vamos. Pode começar, Gabriela Moreira. Então, na verdade, eu quero indicar um filme hoje. Um filme que eu assisti no final de semana. Assim, eu não vou Quem te que você assistiu o filme? Oi, menina. Sozinha ou Tudo acompanhada? bom? Eu assisti acompanhada, querida, e muito bem acompanhada, tá? Uau, que maravilha. Então, o que acontece? É que, na verdade, assim, eu sou uma pessoa péssima pra assistir filme em casa. Por quê? Porque eu só durmo- assisto o filme Eu em durmo em casa. 10 minutos, mana. Você vê no 10 outro minutos. dia. 10 Eu minutos. também durmo. Sim, não, então, isso acontece. Tipo, um filme que dura 1h20, que é o caso desse filme. Eu assisto em Isso dorme, 3 dias. Gente, isso tem um nome, vocês sabem qual é? Velhice. Terceira idade. Mas enfim, eu consegui assistir o filme num dia só, de uma vez só. E foi fantástico, assim, porque o filme é muito bom e muito bom pros tempos atuais, de políticas e etc. E que filme é esse? Fala logo. É um filme nacional Chama a chamado... mania de ficar fazendo suspense com as Ai, coisas. amo. É um filme nacional chamado Tempos de Paz, com Tony Ramos e Dan Stubach. Ah, é um filme nacional? É um filme... Que merda! Puta que pariu! Ela Cara, falou aqui filmes que nacionais conseguiu são ficar acordada, eu tava bons. esperando assim, sabe? Não, mas o filme vale a pena. Tá ok. Vale a pena, tu vai Tá, gostar. beleza. Dan Stubach, quem mais? Dan Stubach e Tony Ramos. Beleza. E assim, acho que Tony Ramos tá bem melhor no papel do que o Aham. Dan Stubach. Mas o filme é muito bom. Chama Tempos de Paz. E tem uma coisa muito fácil, que tem no YouTube, ele todo, e com uma qualidade muito boa. Mas vem cá, De que imagem. espécie de brasileira nacionalista é você que recomenda assistir um filme por YouTube Porque em vez eu do cara não comprar tem lá? em lugar nenhum, cara. Não tem pra comprar em lugar Não nenhum? tem, não tem, não tem. Não tá tendo no Brasil, Ainda mano. bem que é Não sei se brasileiro, tá pelo menos focando. é gratuito. Vamos lá. Então, YouTube. Repete o 1h20, nome do filme. Tempos de Paz. Tem cena de nudez? Que é filme nacional Não, tem que ter. não tem. Aff, que filme nacional. Não tem, é 1h20 de filme e é um diálogo. Ah, É basicamente o diálogo entre esses dois personagens. Quase não tem outros personagens, personagens coadjuvantes. Tem alguns, mas aparecem bem pouco. E é basicamente a riqueza do diálogo deles dois. É bem legal, assim. Ok, baby. deixa eu acordar aqui. Ah, acordei. Next. Ah. Vamos lá. Eu queria indicar também, eu tô boazinha essa semana, tudo bem, uma pessoa do bem, da paz. Eu queria indicar um ateliê de moda afro que fica em Imperatriz. Eu fui condenada a trabalhar semana passada em Imperatriz, condenada no bom sentido, evidentemente, e encontrei esse ateliê que fica na rua Godofredo Viana, no centro de Imperatriz, bem pertinho da UEMA Sul. Gente, tem uns produtos maravilhosos, não é só para quem gosta de moda afro, tem pequenos móveis, objetos de decoração, além de roupa, vestidos e acessórios para quem gosta de cores fortes, para quem gosta das cores da África. Visitem, quando vocês forem em Imperatriz, visitem. Ah, Lígia, mas eu não gosto de moda afro, não gosto de acessórios. Visitem, então, pela dona do ateliê Crioulos, que é a Rosélia, que é uma artista maravilhosa, uma companhia excelente. Eu fui lá, foi um aprendizado de vida para mim. Eu sou uma pessoa meio arredia a outros seres humanos, eu não gosto muito dos seres Lígia humanos. mesmo. E eu encontrei essa menina, a Rosélia, que é um amor de pessoa. Cara, uma ela tem querida. Instagram, né? E eu entrei no Instagram e já havia me falado sobre Sim, isso. sim. E fiquei fascinada, assim, Vale mesmo. muito, vale muito a muito. pena. Pra vocês terem uma ideia, eu fiquei apaixonada por várias coisas da loja. E teve uma hora que eu olhei um colar africano e falei pra ela, nossa, esse colar é maravilhoso. Eu fiquei encantada. De onde você tirou esse colar? Não, esse aqui eu não fiz. Foi um amigo de Guiné-Bissau que me deu. Mas aí eu olhei pra ele, olhei pra você e acho que ele foi feito pra você. E pegou o colar, colocou no meu pescoço e me deu o colar. Uma gentileza, uma alma boa, um coração maravilhoso e uma empreendedora de verdade.
que quer vender a arte para fazer todo mundo feliz, não é só para ganhar dinheiro. Então, se você for Imperatriz, visite lá o Crioulas, converse lá com a Rosélia e saia de lá com uma energia muito boa, muito positiva. É isso, né, Gabi? Falando pra caramba, vamos embora, hoje a gente não né? vai ter indicação de... Não vai ter o bloco 3 da fala, porque a gente já falou demais, a gente tá cansada, a gente não quer mais falar com vocês. Tchau. Mentira, porque eu vou falar a verdade pra vocês, porque a Gabriela ela tem um compromisso. Eu tenho, muito importante. Ela tem uma festa pra ir aí, um negócio aí. Mas enfim, né? É o aniversário da minha madrinha querida. Não é nada, gente, é uma farra. Mas enfim, É, Gabi, sim, aniversário da minha despeça-se. Então, gente, beijo. Tchau. Obrigada, Duarte, valeu mesmo pelo apoio, pela força. Sim. Beijão pra vocês, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.